Os 10 que correram. Há alguma coisa impressionante no simples fato de que os discípulos se reuniram novamente. Quero dizer, eles deviam estar constrangidos. Quando eles olharam uns para os outros com caras de bobos, eles devem ter se sentido meio tolos. Apenas 2 noites antes as coisas haviam se complicado e eles tinham saído às pressas. Foi como se alguém jogasse uma panela de água escaldante em um bando de gatos. Bam! Eles saíram correndo. Não pararam até que tivessem se tocado em cada buraco disponível em Jerusalém. Você alguma vez se perguntou o que os discípulos fizeram naquele fim de semana? Eu já. Tenho me perguntado se algum deles foi até a rua ou pensou em ir para casa. Tenho me perguntado o que eles disseram quando as pessoas lhes perguntaram o que havia acontecido. Bem, vejamos. Tenho me perguntado se eles ficaram em pares ou em pequenos grupos ou sozinhos. Tenho me perguntado o que eles pensaram, o que eles sentiram. Tivemos que fugir, eles teriam nos matado todos. Não entendo o que aconteceu. Eu o desapontei. Ele devia nos ter avisado. Tenho me perguntado onde eles estavam quando o céu se escureceu. Tenho me perguntado se eles estavam perto do templo quando o véu se partiu, ou perto do cemitério quando as sepulturas se abriram. Tenho me perguntado se algum deles ao menos ousou chegar de mansinho até a encosta da colina, Gólgota, ficar à margem da multidão e olhar fixamente para as 3 silhuetas sobre a colina. Ninguém sabe. Aquelas horas são deixadas para especulação. Qualquer culpa, qualquer medo, quaisquer dúvidas não foram registrados. Mas uma coisa nós sabemos: eles voltaram, lentamente, um a um. Eles voltaram. Mateus, Natanael, André saíram do esconderijo, saíram das sombras. Tiago, Pedro e Tadeu. Talvez alguns já estivessem a caminho de casa, de volta para a Galileia, mas tinham desistido, aborrecidos, tinham mudado de ideia. Talvez outros estivessem inundados de vergonha, mas ainda assim retornaram. Um a um, eles apareceram naquele cenáculo. Eles devem ter ficado aliviados ao ver que os outros já estavam lá. De todas as partes da cidade eles apareceram, muito convictos a ir para casa, porém muito confusos para continuar. Cada um com uma desalentada esperança de que tudo tivesse sido um pesadelo ou uma brincadeira cruel. Cada um esperando achar algum consolo nos números. Eles voltaram. Alguma coisa em seu caráter lhes impediu de desistir. Alguma coisa nas palavras faladas pelo mestre os fez reunirem-se. Essa realmente era uma posição embaraçosa para se estar. Apanhados naquele terreno acidentado entre o fracasso e o perdão. Suspensos em algum lugar entre "não posso crer que fiz isso" e "jamais farei isso novamente". Muito envergonhados para pedir perdão, porém muito leais para desistir. Muito culpados para continuar no grupo, porém muito fiéis para ficar de fora dele. Acho que todos já estivemos lá às vezes. Ouso dizer que todos nós temos testemunhado nossos castelos de areia ser levados embora pelas ondas repentinas de pânico e insegurança. Imagino que todos nós temos visto nossas palavras de promessa e obediência ser rasgadas em tiras pela motosserra do medo e do terror. Ainda não encontrei uma pessoa que não tivesse feito exatamente aquilo que jurou não fazer. Todos temos caminhado pelas ruas de Jerusalém. Por que os discípulos voltaram? O que os fez retornar? Rumores da ressurreição? Isso devia fazer parte dos motivos. Aqueles que andaram perto de Jesus tinham aprendido a esperar que ele fizesse o extraordinário. Eles o tinham visto perdoar uma mulher que tinha 5 maridos, honrar um ladrão baixinho disfarçado de coletor de impostos e amar uma prostituta cuja reputação teria feito as faces de Bonnie e Clyde ficarem coradas. Eles o tinham visto fazer o demônio sair de alguns endemoniados com medo e por temor de Deus em alguns frequentadores do templo. As tradições haviam colapsado, os leprosos haviam saltado, os pecadores haviam cantado, os fariseus tinham ficado enfurecidos, as multidões tinham sido transformadas. Você não faz as malas e simplesmente vai para casa
depois de 3 anos como aqueles. Talvez ele realmente tivesse levantado dentre os mortos. Mas foi mais do que simples rumores de uma tumba vazia que os trouxe de volta. Havia algo nos seus corações que não lhes permitiria viver com sua traição. Por mais sérias que fossem suas desculpas, elas não eram boas o bastante para apagar a razão principal dessa história. Eles haviam traído seu mestre. Quando Jesus mais precisava deles, eles tinham saído correndo. E agora eles estavam tendo que lidar com a vergonha. Buscando perdão, mas não sabendo onde procurá-lo, eles voltaram. Eles foram atraídos para aquele mesmo cenáculo que continha as memórias do pão partido e do vinho simbólico. O simples fato de que eles retornaram diz alguma coisa a respeito do seu líder. Diz alguma coisa a respeito de Jesus, que aqueles que o conheciam melhor não suportavam ficar na situação de reprovados por ele. Para os 12 originais havia apenas 2 opções: rendição ou suicídio. Porém, também diz alguma coisa a respeito de Jesus, que aqueles que o conheciam melhor sabiam que, embora tivessem feito exatamente o que prometeram que não fariam, eles ainda podiam encontrar perdão. Então eles voltaram, cada um com um álbum de recorte cheio de memórias e uma tênue linha de esperança, cada um sabendo que estava tudo acabado, mas com um coração esperançoso que o impossível tivesse acontecido uma vez mais. Se eu tivesse tido mais uma chance apenas. Lá eles se assentaram. O pouco que conversavam estava focado nos rumores de uma tumba vazia. Alguém suspira, alguém tranca a porta, alguém caminha arrastando os pés. E no exato momento, quando a tristeza se torna pesada demais, no exato momento quando seus pensamentos esperançosos estão abatidos, vítimas da lógica, nesse momento que alguém diz: como eu daria minha alma imortal para vê-lo uma vez mais? Um rosto familiar atravessa a parede. Meu Deus, que final! Ou melhor dito, que começo! Não perca a promessa desvendada na história. Para aqueles de nós que, como os apóstolos, temos nos voltado e fugido, quando devíamos ter ficado e lutado, essa passagem está grávida de esperança. Um coração arrependido é tudo o que ele exige. Saiam das sombras, parem de se esconder. Um coração arrependido é o bastante para chamar o próprio Filho de Deus a atravessar as paredes da culpa e da vergonha. Ele que perdoou seus seguidores continua pronto para perdoar o restante de todos nós. Tudo o que temos que fazer é voltar. Não me surpreende que eles chamem-no o Salvador.